e vamos continuar com a palavra. Amém? Todos felizes com Jesus? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na igreja, né? E o pessoal que está ao vivo no Facebook, seja muito bem-vindo. E agradecer também, principalmente, né, pela oportunidade que o pastor tá dando aqui, para eu poder trazer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Então, o tema da mensagem é vida espiritual saudável, né? Assim como eu falei um pouco atrás. Eu vou trazer 3 pilares, 3 informações que a gente pode ajustar e entender melhor para a gente ter uma vida espiritual saudável. O que é uma vida espiritual saudável? É uma vida onde o pastor falou que o Espírito Santo está em nossos corações, está próximo das nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em Salmos 51. Salmos 51, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Só que eu queria fazer diferente. Só para vocês entenderem, irmãos. Esse salmo aqui foi Davi que escreveu. E esse salmo, ele é dedicado ao Senhor, uma forma de perdão. Davi, nesse salmo, ele está pedindo perdão para o Senhor. Então, o nosso primeiro passo para a gente ter uma vida espiritual saudável é confessar os nossos pecados da melhor forma possível. Amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar até o microfone para vocês e pedir que cada um leia um versículo. Salmo 51. Só que pedir para os irmãos, quando forem ler os versículos, pedir para que vocês não coloquem emoção, mas leia com fé. Leia como uma forma de arrependimento, como se fosse você falando agora com Deus. Amém? Vou chegar aqui, vou começar, tá? Aí eu vou chegar aqui. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do teu pecado. Pois conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. De fato, tenho sido eu mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Glória a Deus, irmão. Obrigado. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Nesse salmo, eu gostaria de pontuar alguns versículos importantes que eu grifei aqui, irmãos. Hoje nós vamos ler bastante a palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, Isaías 44, versículo 22. Enquanto vocês vão abrindo, eu gostaria de destacar como Davi, ele escreveu e entregou essa oração a Jesus. Da forma como ele entregou o coração, entregou o pecado que ele havia cometido, onde ele mostra que o coração dele foi esmagado, o coração dele estava realmente, ele sabia que ele havia pecado contra o Senhor, e que ele estava em pecado. Ele sabia
o quão miserável ele é, assim como todos nós. Amém? Todos abriram Isaías 44, 22? Todos abriram e eu não abri. Amém. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparecem a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. Gostaria de destacar o versículo 1 onde lemos em Salmo, ok? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. É muito interessante quando a gente lê esse salmo, que aqui a gente está lendo em Isaías e vai ler agora em Hebreus, que Deus, Ele apaga os nossos pecados e os nossos erros. E destacar também que, quando a gente fala de pecado, o que a gente pensa? Em erro? Nós pensamos em desagradar a vontade de Deus? Sim, mas também pensamos no nosso mais íntimo, no coração, lá no fundo. Bem lá no fundo, que às vezes nem o marido e mulher sabem, filhos sabem entre pais e filhos. O nosso pecado lá no fundo, que só Deus conhece. Só Deus sabe. Eu gostaria de entrar nessa discussão, não discussão, né, nessa parte, porque muitas das vezes a gente sabe lá no fundo o que a gente tem feito de errado, e a gente sabe também o quão difícil que é deixar isso de lado, para poder agradar a vontade de Deus. Né? Muitas das vezes, assim como nós vamos ler daqui para frente, a gente vai ver que isso faz parte do nosso ser humano, faz parte de nós, assim como nascemos. Quando nascemos já vem isso da gente, o que é da carne. Então essa primeira etapa, a gente entender e poder diferenciar o que é da carne e o que é do Espírito. O pastor Marcos comentou que o senhor falou que a palavra mata ou a letra mata? A letra, né? A letra, né? Nós vamos ler aqui logo à frente, aí eu vou destacar também essa fala que o pastor falou, que eu trouxe também aqui na minha pregação, que o Senhor me deu. Todo mundo abriu em Hebreus, irmãos? Amém. Hebreus 8, 12. Amém, irmãos? Hebreus 8, 12. Diz assim: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Glória a Deus. Então, irmãos, no momento em que a gente entrega o nosso pecado ao Senhor, Deus ele já sabe o que a gente comete de errado, o que a gente precisa melhorar, para fazer com que o Espírito Santo ele se aproxime de nossa vida. Então Deus, ele só está esperando você citar esse pecado, citar para Ele em forma de oração, em forma de jejum, em forma de adoração, esse pecado. Ele só espera o passo que a gente dá, para Ele poder trabalhar em nossas vidas, e poder fazer com que o Espírito Santo cresça em nosso coração. Então, muitas das vezes, a gente ignora, a gente deixa para lá, e o tempo vai passando, e muitas das vezes, aquilo que Deus, Ele tem preparado para a gente, não eu falo de bênçãos, mas de direcionamento, de entendimento, de poder falar em nossos corações, às vezes falta aquilo, falta entregar esse erro que a gente tem cometido, nesse mais profundo erro, porque quando o salmista aqui, o Davi, ele vai pedir perdão, ele está lá prostrado, ele tá realmente se humilhando na vontade de Deus, falando que ele era o pior de todos, dizendo que Senhor, me ajuda, sem ti eu não consigo, Senhor, eu preciso de você. Ele está realmente querendo que Deus perdoe ele. Amém? Gostaria de destacar mais um versículo de Salmos aqui,
Vamos voltando. Agora o Salmo 51, versículo 3, onde nós lemos já. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Gente, estou lendo Isaías. Meu Deus, eu estou vendo que está diferente aqui. Desculpa, irmãos. Salmo 51, 3. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim, disse o salmista para Deus. Então, mesmo que a gente peça perdão para Deus, entreguemos o nosso coração a Ele, sempre haverá aqueles erros que vêm da carne. Então, o ideal, nesse primeiro passo, é que a gente, em todas as orações, em tudo que nós formos fazer, é pedir para o Senhor misericórdia e falar: Deus, me perdoa. Eu sou o mais errado de todos. Eu sou aquele que não merece sequer falar contigo, mas o Senhor, com tua grande misericórdia e graça, nos deixa para que nós nos aproximemos do Senhor. Sabe, é entender que o pedir perdão não seja apenas uma coisa automática, mas seja realmente uma entrega a Deus, para que Ele possa usar a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vou destacar também o versículo 5 aqui. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Quer dizer, aqui ele está citando que desde quando nós nascemos, nós já viemos com esse pecado. Tópico... Não, ainda estamos no 1. Eu vou trazer um exemplo aqui, de que Deus, Ele perdoa a gente. Está lá em 1 Timóteo, gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza. Dizer que, quando Paulo cita, escreve a carta para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala que ele foi perdoado. Nesse versículo foi dada uma evidência que o apóstolo Paulo foi perdoado. Então nós também podemos ser perdoados por aquilo que a gente tem feito de errado, pensamentos equivocados, que desagradam a honra do Senhor. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. 14. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus. 15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Glória a Deus, ao Rei eterno, imortal, o único Deus. A Ele sejam dadas a honra, a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que lindos, irmão. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo é um gesto lindo, né? E ele mostra que, mesmo quando Paulo antigamente, nos seus tempos de trevas, de escuridão, blasfemou contra o Senhor, perseguiu Jesus Cristo, mesmo feito tudo isso, Deus foi misericordioso e grandioso e liberou o perdão
para que Paulo, ele fizesse, né, a caminhada dele em Cristo Jesus foi fenomenal. Nós conhecemos a história de Paulo e podemos aprender nessa carta que ele escreve para Timóteo que, irmão, você pode ter feito qualquer coisa, mas quando você vai com o coração arrependido, pedir perdão para Deus, está disposto, tem que estar disposto a não cometer o erro novamente. Porque se não houve arrependimento, você vai repetir várias e várias vezes. Então é preciso de arrependimento na hora de pedir perdão para Deus. E seja o que for, seja o que você faz, seja o que você fez, seja o que tem guardado no seu coração, lá no fundo, que muitas vezes você não consegue externar isso para Jesus, mas Ele conhece o seu coração. Entrega nessa noite o teu coração para Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber e fazer o Espírito Santo alcançar a sua vida. Amém? Tópico 2 agora, vamos para o tópico 2. Tópico 2 eu gostaria de falar sobre a batalha do nosso interior, entre a carne e o Espírito. Gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler até o 25. A luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, ponto. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. 21. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Como o pastor, citou na abertura do culto. Aqui em Romanos, é um pouco confuso esse entendimento do que a palavra de Deus diz aqui. Mas também de uma forma clara. Ele fala, eu quero fazer o bem, mas ao mesmo tempo eu faço o mal. Ele deixa bem claro aqui essa luta, essa disputa entre fazer o bem, que vem do Espírito, fazer o mal, que vem da carne. Então, se a gente entende isso de uma forma clara e sabe discernir com a força divina, o entendimento divino do Espírito Santo, nós conseguimos fazer o que é bem. Tanto para nós mesmos, tanto para os nossos familiares, nossos amigos. Eu gostaria de destacar o versículo 18. Vamos ler o versículo 18. Só que a parte B do versículo 18 diz assim: porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. É interessante que tem uma música da Oficina G3 que eu escuto direto, a minha esposa, tadinha, escuta rock, pancadão,
E eu gosto da banda da Oficina. Tem uma música que o refrão diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas... Como é que é, amor? O mal que eu não quero persegue os meus passos. É muito bem, essa letra é muito linda porque ela mostra, ela vem direto no nosso coração, no nosso entendimento. Ela diz o seguinte: nós queremos fazer o bem, queremos fazer o melhor, queremos entregar o nosso melhor, mas ao invés disso a gente acaba fazendo o mal. E essa luta, essa disputa entre a carne e o espírito, ela vai ser, irmãos, constante. Todo dia, dia após dia. E cabe a nós entender isso e buscar a sabedoria e direcionamento do Espírito Santo. Só Ele para nos dar esse discernimento. O Senhor tem sido maravilhoso essa semana comigo, semana passada, que é muito legal. Às vezes eu pego a Bíblia online, sabe? Que você baixa no celular. Aí tem uns planos lá, né? E aí, tipo assim, eu vou dando uma olhadinha em alguns planos interessantes, ou alguns planos que eu entro lá e vejo, acho alguma coisa legal. E essa semana passada até agora eu tenho lido sobre essa vida espiritual saudável. Eu até peguei algumas citações desse plano, depois se alguém tiver interesse em... O plano é assim, acho que é 40 dias... Só que são versículos bem pequenos, assim, sabe? É uma coisa de leitura de 10, 15 minutos de devocional diário, você consegue fazer. Se alguém tiver interesse, depois eu mando o link lá, né? E aí vocês fazem um plano junto comigo. E Deus tem aberto tanto o meu coração, né, para entregar a Ele os erros que eu cometo, e o meu coração, ele briga tanto, né? Ele vai brigando, a carne ela não deixa, ela briga com todas as suas forças, porque isso é natural do ser humano, né? Como nós lemos uns versículos atrás, desde quando a gente nasce a gente tem isso, né? Então, é muito difícil muitas vezes para nós, né? Mas a gente sabe que com a graça de Deus a gente consegue. A gente sabe que quando o Senhor está conosco, a gente faz realmente de coração e busca entendimento com a verdade, né, com a palavra, Ele nos ajuda, nos dando força, sabedoria, entendimento, direcionamento. Isso é uma coisa que às vezes eu bato muito na tecla, né? Quando eu sempre vou fazer alguma abertura, eu sempre vou fazer uma oração aí na igreja e também em casa, eu sempre falo: Senhor, continua me dando direcionamento, sabedoria, me ajudando. Porque a gente, às vezes, o que acontece? Às vezes eu faço da seguinte forma: eu faço um resumão à noite do que eu fiz no dia. Sabe, tipo assim, aí eu vou dormir. Aí eu acordo cedo, eu acordo 5 da manhã, né? Porque eu faço academia cedinho, aí 5 da manhã eu estou de pé. Aí o que eu faço? Eu sento na cabeceira da cama e fico lá, sentado. Só com o olho fechado e pensando no que eu fiz no dia anterior e o que eu posso fazer para melhorar, sabe? E sempre buscando: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me auxilia, me direciona, me sustenta. E mesmo assim eu erro bastante, meu irmão. Não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que o principal ponto aqui é ter essa humildade, né, de: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, não consigo. Eu vou continuar pecando, mas eu preciso de Ti. Amém? Eu gostaria de falar sobre o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, para a gente revisar: confessar os nossos pecados e clamar pela purificação do nosso coração. Entregar o nosso interior a Ele. Porque Ele conhece o nosso coração e quer ouvir de nós. Segundo, batalha interior entre a carne e o espírito. Agora, ponto 3, para a gente finalizar: direção divina em todas as decisões. Eu gostaria que os irmãos abrissem Jeremias, Velho Testamento, lá no comecinho da Bíblia. Não estão no começo. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Nós vamos ler o 9 e o 10. Amém? Tem gente folhando ainda, nem estou vendo, hein? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 9.
Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Amém, irmãos? Diz assim. Deu certo aí? Show? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Gostaria de destacar o versículo 9. Vamos ler novamente. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Aqui nas minhas anotações, olha aqui. Trouxe um monte de versículo para depois eu ler para vocês, para comprovar que na Bíblia existem vários versículos onde dizem que Deus ele conhece o nosso coração. Mas antes disso, vamos abrir em Atos capítulo 1, versículo 24. Em seguida oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Então, irmãos, quando eu falo aqui, no terceiro tópico, direção divina em todas as decisões, é buscar entender, entregar o nosso coração a Deus. E buscar, pedir também, solicitar para o Espírito Santo de Deus uma direção, né? De acordo com, às vezes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sonhos, o nosso futuro. E eu gostaria de encerrar lendo alguns versículos, exemplificando, e onde está escrito que o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Então, antes de ler esses versículos aqui, irmãos, eu gostaria que vocês realmente, de coração aberto, entregue para o Senhor, para Ele poder trabalhar, curar e poder melhorar essa dificuldade que a gente tem, no mais profundo, esse pecado que vem do coração humano. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos meditar nesse momento. Enquanto eu leio esses versículos, eu gostaria que vocês visualizassem aquilo que está no mais íntimo de vossos corações para entregar para o Senhor. E quando eu terminar de ler os versículos, eu vou pedir para que vocês repitam comigo uma frase, mas depois eu falo. Amém? Obrigado. 1 Reis 8:39. Ouve tu então nos céus, assento a tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vives o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Repita comigo: Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Salmos 19:14 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Repitam comigo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Salmos 26:2 diz: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Repitam comigo, irmãos: Senhor, tu conheces o meu coração. Salmos 38:9 diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Repita comigo, irmãos: Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
Salmos 44, 21. Porventura, não conhece Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do nosso coração. Repita comigo, irmãos. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Senhor, Tu conheces o meu coração. E para finalizar, irmãos, Mateus 9, 4 diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em nossos corações? Repita comigo, irmãos. Senhor, Tu conheces o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. É uma palavra meio assim, né? Difícil. Mas a gente mesmo assim tem que falar de uma forma alegre, né? Feliz, porque estamos na casa do Pai, estamos aqui para entregar o melhor para Ele. Amém? Agradeço ao pastor pela oportunidade, agradeço os irmãos que estão nos acompanhando e principalmente os irmãos que vieram aqui nessa noite, mais um culto, poder entregar nosso louvor e adoração a Ele. Amém?